acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar como prevenir a doença que tem aumentado, inclusive entre os jovens. Vamos ver. De repente, um mal-estar, a pressão fica alta e a ida para um hospital é a única opção. Tudo isso aconteceu com a Fabrícia em um dia qualquer da sua rotina. No caso dela, já foram 2 AVCs em um intervalo de 2 meses. Fiquei 15 dias internado. Nessa internação, eles me diagnosticaram com esclerose múltipla, mas depois eu descobri que não era isso. E aí, 2 meses depois, eu tive o segundo AVC. Aí, no segundo AVC, eu achei que foi bem pior, porque eu estava no trabalho e aí comecei a sentir falta de ar de novo, taquicardia. De acordo com a analista, ela tinha uma doença rara, ainda não identificada pelos médicos, que estava causando essas crises. Somente após uma bateria de exames, ela descobriu que tinha tendência a esse tipo de problema, ou seja, poderia sofrer mais acidentes vasculares cerebral. Eu fui depois diagnosticada com hipertensão e com SAF, que é uma síndrome do anticorpo antifosfolipídico que é rara. E ela causa AVC, infarto e embolia pulmonar. Ela pode causar, né? Então, até então, eu estou em tratamento. Eu tomo anticoagulante diariamente. O AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem. O resultado é doloroso e provoca uma paralisia na área cerebral que ficou sem a circulação sanguínea. O AVC, popularmente conhecido como derrame, a gente tem 2 tipos. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é o mais comum deles, aquele que corresponde por 80 a 85% dos casos. Ele acontece quando a gente tem uma obstrução de uma artéria que vai irrigar o cérebro. Já o AVC hemorrágico, ele acontece quando tem um extravasamento de sangue por parênquima cerebral, seja por um pique hipertensivo, seja pela ruptura de um aneurisma cerebral, de uma malformação arteriovenosa ou outras causas menos comuns. Existem alguns sinais no nosso corpo que ajudam a identificar o AVC. São eles a fraqueza ou dormência nos braços, rosto e também na perna. Além disso, a forte dor de cabeça, falta de compreensão e dificuldade na fala. Diante desses sinais, o importante é procurar uma emergência. Especialistas apontam que esta é uma doença que atinge mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores são as chances de recuperação completa. Quanto mais precoce a gente tratar, melhores serão os resultados. E a gente tem vários casos de paciente que chega grave ao hospital, mas é adequadamente tratado e sai sem sequelas. A frase é: tempo é cego. A gente, na mínima suspeita de AVC, tem que correr para o hospital para poder instituir o tratamento adequado. Existem diversos fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa sofrer um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico, como, por exemplo, ter hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade ou até conviver com o tabagismo. Além disso, um ponto de atenção é o uso excessivo de álcool. Por isso, a única saída é manter uma rotina regrada, como a da Fabrícia. Hoje em dia, a atividade física para mim é um remédio, eu sou obrigada a fazer, então todo dia eu faço pelo menos 40 minutos de atividade física. E a minha alimentação, ela passou a trocar, né? Eu passei de fast food para uma alimentação com bem melhor qualidade. Aí eu sou acompanhada por nutricionista, porque tem alimentos que eu não posso comer por conta da doença que eu tenho. Anteriormente, o AVC era classicamente uma doença de idoso, mas devido ao estilo de vida progressivamente pior dos jovens, obesos, sedentários, tabagismo, o cigarro eletrônico chegando com força, fazendo com que o AVC esteja cada vez mais comum na população mais jovem. Lembrando sempre que estresse e ansiedade também, a longo prazo, pode ser fatores de risco. Então se cuide direitinho, viu? Para não ter um AVC e para não ter um derrame.